Produtor rural, MP 1366, muito tem se falado dela desde quarta-feira. Eu fiz um roteiro aqui com 12 perguntas e respostas para que você consiga entender exatamente do que nós estamos abordando. O que é a MP 1366? É uma medida provisória do governo federal para a renegociação das dívidas dos produtores rurais. O que ela diz? Essa medida, ela divide o crédito rural basicamente em três: custeio, investimento e a CPR. Vamos aos requisitos, tá? O que ela coloca aqui, primeiro, no custeio, existem ela vai tratar o custeio de duas maneiras diferentes. O custeio que está pago, que não está inadimplente, que a gente chama de adimplente, e o custeio inadimplente. Para você conseguir chegar, isso nós vamos tratar um pouquinho mais para frente, mas um dos requisitos para você conseguir negociar esse custeio, se ele tiver adimplente, ele tem que ter sido renegociado ou prorrogado até 31/5/2026. Ou seja, custeios posteriores a 31/5/2026 não entram na MP. Se o custeio já tiver inadimplente, esse custeio ele tem que ser contratado, ele tem que ter sido contratado de 31/1/2024 a 31/5/2026. Ou seja, custeios anteriores a janeiro de 2024, eles não entram na MP. Segundo, investimento. Importante aqui. Você vai renegociar somente a parcela, não é todo o investimento. Então, somente a parcela das parcelas que vencerem entre 17/1/24 a 31/12/2026. Nos custeios pactuados até 31/12/2025. Ou seja, se você pactuou um custeio em 2026, esse custeio não faz parte da MP. Terceiro, e talvez um dos mais importantes aí, CPR. Você vai negociar, você vai fazer uma outra CPR, onde você vai conseguir, em todas essas operações que nós falamos aqui, o prazo de reembolso será de 8 anos, tá? Com 2 anos de carência. Eu vou explicar um pouco melhor isso aí para frente. Mas vamos lá, CPR, você vai negociar uma outra CPR, e nas CPRs vencidas entre 1 de janeiro de 2024 a 31/5/2026. Ou seja, CPR vencida a partir do mês de junho não entra na MP. Quem pode contratar ou quem pode ir atrás dessa MP? Todos os produtores que comprovarem duas perdas de safra de no mínimo 30%. E essa perda é referente à perda de receita bruta nos anos de 2019 a 2025. Vamos lá, explico. Você tem que pegar o ano de 2019 até 2025 e comprovar que nesse interregno aí de 6 anos, você teve duas quedas de receita bruta de 30%, tá? No mínimo 30%. À frente vamos explicar como que isso é possível ser feito. Juros. O governo dividiu aqui Pronaf, Pronamp e demais. No Pronaf, até R$400 mil de débito, com 6% de taxa juros mês. Pronamp, 2 milhões, 9% de juros ano. Demais, 4 milhões com 12% de juros anos. Prazo. Isso aqui é interessante. Prazo de até 8 anos para pagamento, com 2 anos de carência. E durante esse período de carência, você não paga o valor principal, mas você paga os juros. Essa pergunta eu recebi ontem e antes de ontem de vários clientes. Eu já posso ir no banco? Isso é automático? O que vai acontecer? Essa MP, essa renegociação, ela não é automática. Primeira coisa importante. E outra coisa, ela ainda será regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional. O que isso quer dizer? Nós ainda não sabemos exatamente como que ela vai ser, quais serão os patamares, quando que isso exatamente começa. Você até deve ir ao banco e falar que você tem interesse, mas o banco, esse dinheiro ainda não está no banco. O banco não sabe o que ele vai fazer ainda. Isso ainda tem que ser regulamentado. Então, o caminho ideal, acho que nesse momento, seria você procurar um advogado que trabalha na área,
que ele vai te instruir a melhor maneira. Eu acho que hoje a melhor maneira seria notificar ou acompanhar o cliente até o banco e falar que ele tem interesse e que ele preenche os requisitos. Dali para frente nós vamos aguardar a resolução que vem do Conselho Monetário Nacional, isso não tem data para acontecer, tá? E verificar para aquele cliente em especial se compensa e se ele atende os requisitos. Ainda, o laudo de capacidade de pagamento e o laudo de perdas sempre foram dois documentos muito importantes. Hoje, mais ainda. É necessário que o Comitê Monetário delimite como serão esses laudos, quem vai poder assinar esses laudos, se o agrônomo, contador, isso ainda não está definido. Mas se você está entendendo que para você aparentemente vai valer a pena, se você entra nesses requisitos, qual que é o trabalhinho de casa hoje? Colher provas desse período de 2019 a 2025, dessas perdas, e se orientar com o advogado de como fazer isso, que ele vai, muitas vezes tem um período que ele trabalha já, e já começar a trabalhar esse laudo, e esse advogado com certeza, se ele acompanha o agro, ele vai acompanhar o tramitar dessa medida provisória e principalmente essa resolução que terá que vir do Conselho Monetário Nacional. Minha dívida vence amanhã. O que eu faço? Bom, na MP existe uma autorização, e quando eu falo em autorização, isso é discricionário, tá? O banco pode fazer, o banco não pode fazer, nada é fácil. Isso não vai mudar nunca, infelizmente, mas enfim, na MP existe uma autorização para que os bancos suspendam as dívidas por até 30 dias. Nós não sabemos se em 30 dias essa resolução vai estar pronta. Eu entendo aqui que esse é um caminho bastante eleitoreiro, ou seja, daqui 30 dias o governo vai aparecer mais uma vez falando que ele vai suspender as dívidas por mais 30 dias, né? Não, a gente não pode esquecer que nós estamos numa época eleitoreira. Então, essa MP aqui, ela vai trabalhar bastante em cima disso. Então, a sua dívida vence amanhã, ou melhor, segunda-feira. Caminho correto. Procura ter um advogado que trabalha com isso aqui, que entenda dessa MP, e ele vai te orientar, na minha concepção, já procurar o banco ou notificar esse banco para pedir a suspensão da sua dívida. Tá? Se por um acaso, saindo a resolução do Conselho Monetário Nacional, ela não for do jeito que a gente espera, não seja interessante, ou verificar que você não cabe aqui dentro da MP, a gente toca o barco para frente, a nível de pedir prorrogação, alguma coisa do gênero. Mas se você quer e a tua dívida vai vencer, e muito importante, não adianta esperar passivamente. Se você esperar a tua dívida vencer, é provável que você não vai entrar aqui dentro. Até porque, como eu disse lá atrás, dívidas vencidas de junho para frente, elas não entrarão aqui. Então, a gente tem que pedir a suspensão imediatamente. Cabe para dívidas já judicializadas, ou seja, meu processo já está no fórum, já estou sendo executado. A MP não fala nada sobre isso. Nesse sentido, eu entendo que cabe, só que, mais uma vez, entra na discricionariedade do banco, tanto na questão da dívida estar judicializada, como se você entrar na negociação, o banco vai poder, sim, cobrar as custas do processo, honorários. A bem da verdade, ainda faltam várias questões a serem melhor esclarecidas. E isso só vai acontecer, eu estou até sendo redundante aqui, porque é o que nós temos hoje, né? Uma medida toque de caixa aqui, visando a eleição, nada mais do que isso. Então, vamos ter que aguardar essa resolução para saber exatamente como é que a coisa vai andar. O que ainda não sabemos e o que que deverá ser respondido pelo Conselho Monetário Nacional. Como eu disse, como que funciona isso? Uma medida provisória, ela dá a autorização, ela dá o alicerce do que pode ser feito. Aí outros órgãos, e nesse caso aqui o Conselho Monetário Nacional, ele vai delimitar e dizer como que vai ser feito. Então, por exemplo, a gente não sabe como que será calculada essa renda bruta. Relembrando,
você tem que provar que nos últimos de 2019 a 2025 você houve 2 perdas de receita de renda bruta. O que é renda bruta? Então o Conselho vai ter que delimitar isso. Quais os documentos vão comprovar e quais documentos serão de referência frente a isso? Porque eu posso entender o preço da soja em um local nesse patamar, em outro patamar, então, por exemplo. Então isso tem que ser muito bem delimitado pelo Conselho. Esses laudos, porque diz a resolução, tudo isso será acompanhado por laudos. Que tipo de laudo? Quem vai poder assinar os laudos hoje? Hoje, aqui no escritório, por exemplo, nós trabalhamos com um laudo que é assinado por um engenheiro agrônomo e uma veterinária. Isso está ok, eu vou precisar de um contador também, um técnico agrícola vai poder assinar esse laudo, nós não sabemos ainda. O banco vai ter prazo para resposta? Nós também não sabemos. Hoje, por exemplo, na prorrogação, a gente faz a solicitação para o banco e lá isso dorme, né? Na verdade, poucas vezes eu vi resposta. E o banco vai ser obrigado a aceitar isso aqui. Então eu li a MP, acompanhado do meu advogado, eu tenho certeza que para mim ela é um bom negócio, eu entro nos requisitos, eu chego no banco, o gerente vai ser obrigado a aceitar a renegociação comigo? Não sei. A resposta hoje é não sei. O Conselho Monetário Nacional que vai delimitar isso aqui. Essa MP, ela pode ser alterada? Sim. Como que funciona uma medida provisória? A medida provisória, desde que editada pelo governo federal, ou melhor, pelo Poder Executivo, ela já passa a ter validade, tá? Mas ela vai para o Congresso, e no Congresso ela pode ser alterada sim. Essa medida provisória tem validade de 60 mais 60. Isso é muito normal, tá? Então ela deve vigorar aí por 120 dias, e nesse tempo pode acontecer toda uma discussão dentro do Congresso, e ela pode ser alterada e pode ser inclusive revogada, tá? Mais uma vez, é ano político. O que eu faço nesse momento? Gente, eu vi muita postagem no Instagram, eu vi muita campanha política já falando muito bem dessa MP, mas assim, eu até acho que é uma dívida pela outra, é necessário esperar a resolução do Conselho Monetário Nacional, mas o que você faz? Não se antecipe a nada. O gerente do banco, nesse exato minuto, ele está sabendo menos do que eu. Tá? Ele mal leu essa resolução aqui, na verdade essa MP. Ele está aguardando também a resolução. Então, existe um risco muito grande se você ir hoje na agência e lá você aparecer uma renegociação que não tem nada a ver com isso aqui. Então, eu de você hoje procurava um advogado que entende disso aqui, né? Ele vai te orientar. É bem provável que ele vai entrar em contato com o banco para pedir a suspensão da tua CPR ou do teu crédito rural. E ele, assim como nós, vai aguardar essa MP ansiosamente, né? Espero que ela seja melhor do que eu estou imaginando aqui. Doutor, o que o senhor acha dessa MP? Olha, ela poderia ser bem melhor. A PL antiga lá do Senado, ela era bem melhor que isso aqui. Isso aqui, na verdade, é uma troca, né? O governo federal está tentando evitar a continuidade das pautas bombas, ele está tentando evitar que aquela PL do Senado ande, né? Passe. Então, essa aqui é a resposta dele, que na minha concepção ajuda, mas não ajuda como deveria ajudar. É necessário esperar essa resolução para saber até como que nós vamos caminhar, como que isso será na prática, no dia a dia. E assim, uma informação interessante aqui, que isso finaliza, isso conta o que é essa MP, da onde vem o dinheiro. Porque sempre que o governo lança ou lança a mão de um crédito que iria entrar, ou lança dinheiro no mercado, você tem que ter uma origem. O dinheiro daqui vem do plano safra, ou seja, os planos safras futuros, aquele dinheiro que iria para você, ele vai para pagar essa dívida. Então aqui não tem milagre nenhum. O governo está pegando o dinheiro que já está previsto ou estará previsto lá para frente do plano safra e vai bancar essa MP. Então, para você ter uma ideia do que é essa MP.
E uma última informação, essa medida provisória nada muda na questão das prorrogações das dívidas rurais, ela nada muda no cenário que nós temos hoje, ou seja, se você já tem uma CPR ou um título vencido, está em execução, tem que fazer a defesa. Se você está trabalhando com alongamento da dívida, você tem que continuar trabalhando com aquilo. E se isso aqui der certo, dá para fazer um trabalho em paralelo. Então, daquele cenário que nós tínhamos, ainda nada muda. Bom, se você tiver alguma dúvida, mande suas perguntas, que será um prazer responder. Isso aqui é uma novidade para todos nós. Eu faço parte de um grupo de estudos do agronegócio a nível nacional. Hoje nós somos aí mais de 200 advogados trabalhando nisso aqui, batendo cabeça, fazendo curso, estudando. E assim que tivermos mais informações, como que o dia a dia vai lidar com isso aqui, principalmente o que virá do Conselho Monetário Nacional, eu trago para vocês. É sempre um prazer estar informando o produtor rural e a informação correta, né? Sem lado político, sem então a verdade nua e crua da MP é essa. Fico à disposição. Meu nome é Wendel Graziano e eu sou advogado aqui na cidade de Votuporanga. É um prazer falar com vocês.